nossa sexta live de frente com as mulheres da Bíblia. A palavra que nós vamos trazer nessa tarde, ela possa verdadeiramente falar no seu coração e ela possa trazer algo muito especial para você. Eu estou aqui no meu quarto hoje, para a gente ficar assim mais um lugar mais aconchegante, mais tranquilo, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar conosco hoje. Hoje é a nossa sexta live de frente com as 21 mulheres da Bíblia. Eu escolhi essas 21 mulheres, como eu sempre tenho falado. Não é porque só tem 21 mulheres, né? Eu escolhi 21 para nós fazermos uma série onde nós vamos falar de uma maneira mais aprofundada a respeito dessas mulheres. E hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de Ana. Ana, na verdade nós vamos estar falando a respeito de duas mulheres. Vamos estar falando a respeito de Ana e de Penina. Essa palavra ela se encontra lá no livro de Samuel capítulo 1. Nós vamos estar falando, eu vou dar um tempinho aqui enquanto as pessoas vão entrando aí, para que ninguém perca aqui o princípio da palavra. Então vocês que estão aí já conosco aí, eu quero agradecer muito vocês por estarem aí conosco, agradecer muito aí por vocês estar nos seguindo aí no nosso perfil, e nós temos procurado sempre trazer uma palavra que ela possa vir de encontro ao nosso coração e ao coração de vocês. Falamos a respeito de Maria, mãe de Jesus, falamos a respeito de Débora, a juíza, falamos também a respeito da mulher sunamita. Ontem, né, quarta-feira, ali na igreja, a pastora Adriana falou também a respeito da mulher sunamita, uma palavra muito forte, abençoada. E estamos falando dessas mulheres, porque essas mulheres elas nos deixaram alguns legados, algumas formas de viver que hoje vem enriquecer a nossa vida, vem de uma maneira assim muito especial nos dar mais entendimento. Seja bem-vinda, Gessi, seja bem-vinda, querido. Nos dar mais entendimento e nos ajudar a viver no nosso dia. Através dos exemplos, através da forma de viver dessas mulheres, nós podemos tirar lições, né? Formas de viver, de agir, de ver a vida, que irá trazer benefícios para nós hoje. Nós vamos conseguir, através desses ensinamentos, procurar ser melhores, né? Porque o nosso principal objetivo é esse, melhorar a cada dia, né? E através das experiências dessas mulheres, né, nós vamos conseguir uma vida melhor na presença de Deus, procurar ser bênção, né, para as pessoas, ser abençoado e também ser bênção para as pessoas no mundo. Amém? O som, eu queria perguntar para vocês, o som tá legal? Tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? É muito importante que o som esteja bom para que a palavra que a gente vai ministrar aqui nessa tarde, ela possa verdadeiramente tocar em você, que não tenha nada que atrapalhe. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um oi aí, dá um ok aí, para que a gente possa estar continuando aqui essa palavra. Enquanto isso, a gente espera as outras pessoas que estarão entrando aí. Seja bem-vinda, pastora Adriana, né? Vaninha, seja bem-vinda, querido. Um abraço, saudade de você, da sua mãe. Seja muito bem-vinda nessa tarde. E tá ouvindo bem, todo mundo tá ouvindo bem, né? Então, beleza. Então, vamos aí. Vamos entrar, então, na palavra desta tarde. Está lá no livro de 1 Samuel, eu não vou ler aqui a passagem bíblica para vocês. Mas eu vou falando, à medida que eu for falando, depois vocês poderão conferir aí na palavra de Deus. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde fala a respeito da história de Ana, de Penina e de Eucana. Eucana é nome de homem. Eucana era casado com Ana e casado com Penina. Nessa época aqui em que eles viviam,
era algo comum de acontecer o homem ser casado com outras mulheres, né? Não era uma regra, não é que todos os homens da época tinham que casar com várias mulheres. Isso não era uma regra. Na verdade, isso aí foi algo que, com o decorrer do tempo, os homens começaram a tomar essa atitude por algumas razões. Porque o princípio original de Deus para o homem e para a mulher se encontra lá no livro de Gênesis, quando a palavra de Deus diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Este é o princípio de Deus para uma família, né? Um casamento entre homem e mulher. Este casamento entre homem e mulher é o princípio de Deus para a família. Só que, por algumas razões, eu vou citar aqui pelo menos 3 razões para que acontecesse isso, o que é chamado de poligamia. Poligamia é uma pessoa que é casada com várias outras pessoas. Embora não fosse aceito, né? Não era regra, mas era, quer dizer, não era regra, mas era aceito na época isso. Por quê? Primeiro, alguns homens recorriam a essa ação para estabelecer alianças com outros povos. Por quê? Nós temos que entender que nessa época era o início, o princípio de uma construção, de uma civilização, e havia uma necessidade de expandir, de crescimento, né? E aí o homem sempre procura um jeitinho para as coisas, né? Então, assim, eles buscavam fazer essa aliança. Por quê? A palavra de Deus fala, nós falamos, acho que a semana passada, quando Josué chega na terra de Canaã, Josué divide as tribos em 12. Cada tribo iria para um determinado local, uma determinada região, e ali eles começariam a trabalhar naquela região. Eles teriam que expulsar os inimigos ali, e geralmente isso era feito através de guerras, né? Expulsava-se os inimigos dali e tomava posse daquela parte da terra. E em cada uma dessas terras havia uma riqueza em especial, né? Por exemplo, havia lugar que era rico em ouro, outra terra era rica em minerais, outras terras era rica para plantação de alimentos. Então, cada tribo tinha uma particularidade, cada tribo cuidaria de uma determinada parte da terra e ficaria muito assim mais rico naquele sentido de cuidar exatamente daquela terra e naquilo que aquela terra produzia. Por exemplo, uma terra que produzia ouro, outra terra, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós sabemos que Minas Gerais é rica em pedras preciosas, né? Então, outros lugares já é rico em minérios, outro lugar já é rico em plantações. Então, essa divisão fez com que cada tribo fosse mais autoridade em uma determinada área, né? O jeito deles trabalharem tinha mais autoridade, tinha mais sabedoria, sabia manipular ali aquela determinada condição de vida melhor. E um trazia benefício para o outro. Por exemplo, uma terra, que não produzia, por exemplo, o ouro. Eles davam jeito de fazer uma aliança com aquele povo para conseguir ouro para sua terra também. Para conseguir alimento para sua terra, para conseguir madeiras. Então, não é justificável, mas era por uma das razões que eles faziam essas alianças, os reis faziam essas alianças, eles se uniam com outros povos para que aquele povo fortalecesse mais. E geralmente era prometido a mulher, né? Os pais prometiam a filha e davam a filha em casamento para esse homem, para este rei. E ali acabou-se tendo esse tipo, era muito comum isso, a poligamia, o homem ter várias mulheres. Mas não era um princípio bíblico, não era a vontade de Deus. Deus, ele disse, repetindo, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se
e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Este é o princípio da família, né? Bem, e o que aconteceu? Com isso, algumas outras vezes tomava-se muitas vezes se recorria a isso, essa ação, essa atitude, por alguma mulher ser estéril, entendeu? Então, às vezes, a mulher era estéril e o homem casava com ela, só que não sabia da situação, a mulher era estéril, e com isso o que acontecia? Aquele homem ele ficava impossibilitado de dar continuidade à sua geração. Então, por causa da esterilidade da mulher, muitas vezes o homem tomava essa atitude de pegar uma outra mulher para continuar a sua geração. E é exatamente isso que, creio eu, parece que aconteceu com Eucana. Eucana, ele casou-se com Ana, só que a Bíblia fala que Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. Então ele casa com outra mulher chamada Penina. E Penina, ela era aquela mulher que engravidava todo dia. Ela não podia nem olhar para Eucana, que ela já estava grávida. A Bíblia diz que ela tinha filhos assim, constantemente. E a casa de Eucana foi enchendo com aquelas crianças. E Ana, no meio daquele contexto, no meio daquela situação, sem poder dar filhos ao seu esposo, sem ter filhos. Era para Ana se tornar uma rival de Penina. Era para Ana agredir Penina. Só que nós vamos ver aí na história de Samuel que acontecia exatamente o contrário. Quem vivia prejudicando Ana, lá no 1 Samuel capítulo 6, fala que Penina, seja bem-vinda, pastora Adriana, que Penina ficava o tempo todo prejudicando Ana. Penina ficava o tempo todo tentando fazer a Ana sofrer, tentando tirar a Ana do centro, do foco. E a Bíblia diz que Ana já não tinha mais alegria, Ana já não tinha mais prazer nenhum de viver. A Bíblia diz que Ana, ela chorava o dia inteiro, ela se trancava dentro do seu quarto, ela não comia, não almoçava, não jantava, não tomava café, ficava trancada dentro do quarto chorando, sofrendo por causa das agressões de Penina. Em 1 Samuel 1:6 fala que o tempo todo Penina mexia com Ana, prejudicava a Ana, tentava tirar a Ana do sério, tentava irritar a Ana. E isso, veja bem, a inveja que Penina sofria por Ana era tão grande que ela, ao invés de cuidar lá dos seus filhos e procurar ser feliz dentro daquilo que ela tinha, ela queria prejudicar a Ana. O problema da inveja, né? Muitas pessoas se preocupam muito com pessoas que têm inveja dela, né? Mas veja bem, ter inveja de alguém, no sentido de, por exemplo, vamos dizer assim, você querer ter algo que alguém tem, por exemplo, você vê uma roupa que a pessoa tem, uma roupa bonita, nós que somos mulheres, a gente tem muito disso, né? Olhar ali aquele vestido, aquele sapato que aquela mulher tem, e às vezes a gente desejar ter também, igual dela. Mas não quer dizer que você vai prejudicar aquela pessoa. O fato de você querer ter o mesmo que a pessoa tem, não quer dizer que isso é um sentimento ruim. A partir do momento que você só quer ter algo bom, você admira aquilo que a pessoa tem. Diferente da atitude de Penina, que Penina, ela estava, na verdade, tentando prejudicar a Ana. Ela não queria não tinha só inveja do que a Ana tinha. Ela não queria que a Ana tivesse. Ela queria prejudicar a Ana. Ela queria impedir que Ana desfrutasse das bênçãos, que ela fosse feliz. A Bíblia diz que ela queria que Ana chorasse, que Ana sofresse. Então, a inveja que ela sofria, a inveja que Penina tinha de Ana, era uma inveja maligna, algo ruim, que trazia sofrimento, trazia dor, né?
E por que isso acontecia? Veja bem, quando o homem, ele tomava essa atitude de ter outras mulheres, embora não fosse algo que foi ordenado por Deus, mas foi uma permissão, foi apenas uma permissão conforme o divórcio. A Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. Não é projeto de Deus o divórcio, porque o divórcio ele só vem trazer dor e sofrimento para dentro da família. Então não é propósito de Deus o divórcio. Porém, a Bíblia diz que Deus ele permitiu o divórcio. Por quê? Por causa da dureza dos corações. E desta mesma forma, a poligamia não era algo que foi ordenado por Deus, mas era algo que Deus às vezes permitia, por causa da dureza das pessoas, dureza do coração do homem e da mulher. Então, mas para que a pessoa viesse a assumir esse tipo de relação, a relação de poligamia, viesse a ter 1, 2, 3 mulheres, como era muito comum, como nós vimos aí o caso de Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Que no fundo eram todas esposas dele. Roboão, que teve 78 mulheres, né? Para se tomar esse tipo de atitude, era necessário obedecer 3 regras. Êxodo capítulo 21, 10 fala assim: se o homem tomasse mais de uma mulher para casamento, ele não podia diminuir o mantimento de nenhuma das suas esposas. Ele tinha que garantir o bem-estar financeiro de todas elas, de maneira igual. Ele tinha que manter, aqui a Bíblia fala assim, que ele não podia diminuir o mantimento, ele não podia diminuir a vestimenta, e quando fala aqui de vestimenta, está falando de bem-estar físico. Então a mulher ela tinha que estar bem vestida no sentido de cuidados. Então o homem ele tinha que garantir para a mulher este cuidado. O homem também não podia se abster da vida sexual. Ele tinha que garantir uma vida sexual satisfatória para todas as mulheres com quem ele estivesse casado. Então, você vê que não era uma tarefa muito fácil. E aí, o que acontecia? Justamente essa situação que veio trazer tristeza, angústia, que veio trazer descontrole para dentro da casa de Ana, de Penina e de Eucana. Porque a Bíblia diz que todo ano Eucana subia até o templo para adorar a Deus. De ano em ano. E quando ele ia para o templo, a Bíblia diz que ele levava sacrifícios. Então, entre este sacrifício que eles iam ali, que Eucana ia levar ao altar, a Bíblia diz que ele separava uma porção para cada filho que ele tinha, uma porção para cada filha que ele tinha e uma porção para Penina. Ele colocava no altar sacrifícios pela sua família. Mas a Bíblia vai dizer que para Ana, Eucana colocava uma parte excelente. Então veja bem, vamos supor assim, que Eucana fosse até o templo levar um sacrifício para a sua família. Ele colocava ali, vamos supor, nos dias de hoje, R$1.000 para os filhos, R$2.000 para as filhas, 5.000 para Penina e colocava 20, 30 mil para Ana. Ele colocava uma parte excelente. Tudo que Eucana ia fazer relacionado a Ana, ele fazia de uma maneira excelente. E isso o que acontecia? Aumentava ainda mais a inveja, o desgosto, a ira de Penina para com Ana. Porque ela via que o amor de seu esposo, de Eucana, era muito maior para Ana. Ele oferecia a ela um amor muito maior. E não era só um amor de palavras. Eu coloquei aí durante a semana
e perguntei assim para os meus seguidores assim, para você o que é mais difícil cumprir? O amor, né? Quando a palavra de Deus fala assim, marido, amai a vossas mulheres, ou a vossa mulher. Mulher, obedecei ao vosso marido. E aí eu coloquei aí uma enquete durante a semana, perguntando para vocês o que você achava mais difícil. E eu gostaria de perguntar para você também nessa tarde, o que você acha que é mais difícil? Essa parte que Deus destinou ao homem, amar a sua mulher ou obedecer ao marido? Qual parte que você acha mais difícil? Para você, qual é a parte mais difícil? Para você pensar aí. Eu vi ali que algumas pessoas falaram assim, eu acho que a parte mais difícil é obedecer. O que é a parte mais difícil? É você obedecer ou você amar? A maioria das pessoas falam que é obedecer. Então vamos lá. Quando Deus fala para a mulher que ela deve obedecer ao marido, é só isso que ele fala. Mulheres, obedecei o vosso marido. Mas quando Deus fala para o homem, marido, amai a vossa mulher. O que Deus fala? Ele fala assim, amai a vossa mulher como? Não é um amor qualquer. Não é um amor de qualquer maneira. Ele tinha uma regra, este amor. O Senhor, ele fala assim, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, quando a mulher, muitas vezes a mulher fica chateada, pensa assim, mas eu tenho que obedecer, marido? Não vou obedecer, principalmente nós, né, que vivemos nesse mundo hoje de empreendedorismo, onde as mulheres estão cada vez mais ocupando partes especiais do comércio, de todas as áreas, onde a mulher tem imposto aí a sua presença, né, e tem conquistado cada vez mais espaço aí. É muito difícil você entender essa situação de você ter que obedecer ao marido. Mas veja bem, essa obediência, o que é obedecer? Obedecer é você deixar de fazer aquilo que você quer e fazer o que o outro quer. Não é isso? Isso é obedecer. E o que é amar? Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo se entregou. Cristo se entregou. Então, o que o Senhor está exigindo do homem? Que ele ame a sua mulher de maneira tal como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, você se entregar, né? Por exemplo, chega um policial e fala com você, se entrega aí. Você vai levantar sua mão e se entregar, ou seja, você não tem reserva nenhuma, você está se entregando. É assim que Cristo espera que o homem ame a sua mulher, que ele se entregue por ela. O sentido da mulher vinha dominar, vinha a agredir, responder, não é isso. Na verdade, quando Deus ele determina para a mulher, mulheres, obedecei vosso marido, marido, amai a vossas mulheres, no final das coisas, ou como diz, no fritar dos ovos, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Porque para um homem amar uma mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não é fácil. Assim como também não é fácil obedecer. Mas se você for olhar a obediência, você vai obedecer e deixar de fazer aquilo que você quer para fazer o que o outro quer, para agradar o outro. E da mesma forma, o homem, ele vai deixar de fazer aquilo que ele quer para se entregar. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para o Senhor no dia ali, no Getsêmani, quando ele estava prestes a morrer, ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. No entanto, que seja feita a tua vontade. O que Cristo fez? Ele se entregou. E é isso que Deus também espera do homem no casamento, no relacionamento.
que ele se entregue, que ele não tenha reserva, que ele faça tudo para que a sua esposa esteja bem. Porque se a esposa estiver bem, ele também estará bem. E a mulher também, quando ela obedece o marido, ela está deixando de fazer aquilo que ela gosta para fazer o que ele gosta. E no final, né, como eu disse aí no fritar dos ovos, todos dois vão estar se entregando. Todos dois vão deixar de olhar suas prioridades para olhar a prioridade do outro. E quando você deixa de olhar a sua prioridade, olha a prioridade do seu marido. E quando o marido deixa de olhar a sua prioridade, olha a prioridade da mulher, não tem como dar errado. Com certeza esse casamento será um casamento abençoado e feliz. Então, respondendo aí, tanto obedecer como amar, no final das contas, é a mesma coisa. É uma entrega total. É você se preocupar em cuidar daquela pessoa que está com você de uma maneira total, de uma maneira ampla, 100% preocupada em satisfazer. E o amor, sem demonstração, não é amor. Tem homens, por exemplo, que falam assim, eu não preciso ficar falando que eu te amo, você já sabe que eu te amo, né? Tem homem que fala assim, para que eu vou ficar falando? E é impressionante que a mulher, ela tem necessidade de ouvir isso, de ouvir o homem falando, eu te amo, né? Se o cara fala todo dia, ele tem que falar todo dia, a mulher ainda continua perguntando, você me ama, né? É muito comum isso. E aí, veja bem, quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde para o Senhor, sim, Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que Jesus fala para Pedro de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro, já irritado, né? Porque o Senhor perguntando ali pela segunda vez, sim, meu Senhor, eu te amo. E Jesus então fala para Pedro novamente assim, Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde, sim, eu te amo, a Bíblia diz que o Senhor ele fala assim, então, cuida das minhas ovelhas. O amor, ele está relacionado ao cuidado. Quando você ama alguém, seja esposa, seja marido, seja filho, você vai cuidar dessa pessoa. O que um cuidador faz? Ele procura suprir todas as necessidades daquela pessoa que ele ama. Isso quer dizer cuidar. E Jesus ele pede para Pedro uma demonstração daquele amor. Ele pede para ele, cuida das minhas ovelhas. E muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu não preciso de falar, eu não preciso de demonstrar. Mas o amor que não é demonstrado é um amor fingido, não é um amor verdadeiro. O amor, sim, ele precisa ser demonstrado através de cuidado, através de estar junto, estar caminhando na mesma direção. Este é o amor que o Senhor Jesus espera que nós tenhamos um para o outro. E principalmente entre marido e mulher. Bem, e aí, aquela atitude de Eucana em amar demais Ana, né? Tudo certo, não tem nada demais ele amar Ana demais. Mas já que ele tinha um casamento, né? Onde ele resolveu colocar uma outra pessoa nesse casamento, nesse relacionamento, que era permitido na época. Quero deixar bem claro que isso não é permitido nos dias de hoje, e já não era, era aceito, mas não era algo que Deus havia estipulado. O casamento polígamo, né, que é onde você é casado com 2, 3 mulheres, ou mulher casada com 2, 3 homens. Isso não é a vontade de Deus. Mas já que eles estavam nessa situação, eles teriam também que obedecer Êxodo capítulo 21, 10, que fala a respeito das regras. Que Eucana teria que cuidar das 2 mulheres da mesma forma. Ele tinha que amar as 2 da mesma forma, né? E por ele não agir dessa forma, acabou que houve essa situação desse ciúme exagerado de Penina para com Ana, e começou ali uma guerra entre as 2, né? Onde Penina prejudicava Ana o tempo todo. E a Bíblia diz que toda vez que Eucana subia para fazer o sacrifício, né? A Bíblia diz que Penina começava, de uma maneira muito mais exagerada, prejudicar Ana.
Começava de uma maneira muito mais exagerada, cutucar a Ana, fazer com que Ana chorasse. E aí Ana perdia a alegria, o prazer de estar junto com seu marido. Então, 5 atitudes de Ana. Ana tomava 5 atitudes, e essas atitudes que eu quero falar aqui para você. São atitudes que muitas vezes, se nós também tomarmos essa atitude, nós vamos levar a nossa família, nós vamos levar o casamento para a destruição. Ou até mesmo destruir a nossa vida. Que atitudes são essas? Primeiro, não valorizar o que nós temos. Ana, ela não valorizava o que ela tinha. O amor de seu esposo por ela. A preocupação de Ana era com Penina. Ao invés dela procurar ser feliz, ao invés dela procurar viver a vida bem com seu esposo e desfrutar do amor que seu esposo Eucana lhe oferecia, a Bíblia diz que ela sofria, que ela chorava, que ela não comia. Por quê? Por causa da perseguição, por causa dos confrontos com Penina. Então, os olhos de Ana, ao invés de estar naquilo, né, que a palavra de Deus fala assim, quero trazer à memória só o que me dá esperança. Ao invés dela trazer aquilo que dava esperança, aquilo que dava alegria, aquilo que dava prazer, ela estava preocupando com o que Penina fazia contra ela. E isso muitas vezes acontece conosco também. Ao invés de nós valorizarmos aquilo que nós temos, nós estamos olhando o que o outro tem. Nós estamos olhando o que as pessoas ao nosso redor têm. Ao invés de nos preocupar com o que nós temos, agradecer a Deus pelo que nós temos e ser feliz com o que nós temos. Então, a primeira lição é essa. Valorizar o que você tem. Valorizar aquilo que Deus tem te proporcionado. Aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. A segunda coisa, Ana fixava a sua visão no alvo errado. Ela estava olhando para as coisas que não iam trazer benefício para ela. Ao invés de olhar para sua rival, Ana deveria focar sua visão naquilo ou naquele que podia trazer a solução para ela. Quem podia trazer a solução para Ana? Deus. Se Ana estivesse preocupada em focar sua visão em Deus, né? Como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O nosso socorro, ele vem do alto. Nós temos que olhar fixamente para o Senhor e saber que Ele é que nos trará a esperança, a provisão, a solução. E Ana ficava cabisbaixa, a Bíblia diz, focada naquilo que Penina, a sua adversária, estava fazendo contra ela. E muitas vezes nós focamos a nossa visão nos nossos adversários. Nós ficamos olhando o marido que fez aquilo, a filha que fez aquilo outro, o fulano que fez aquilo, o vizinho que fez isso, e nós deixamos de fixar os nossos olhos no alto, em Deus. E sabemos que Deus é aquele que cuida, é o único que pode cuidar de nós e nos garantir a vitória. Ele é o único que pode tirar a esterilidade de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida. Ele é o único que pode promover vida para nós. O terceiro, Ana deixava que atitudes externas mudassem seu modo de ser. A Bíblia diz que Ana já não comia, só chorava e o coração de Ana havia se tornado um coração amargo. A pior coisa que pode acontecer conosco é, por causa das coisas externas, nós nos tornarmos pessoas amargas, pessoas insatisfeitas, aquele tipo de pessoa que só vê desgraça, aquele tipo de pessoa que só vê problema. A pior coisa que tem é isso, quando nós deixamos de fixar os nossos olhos na solução do problema e damos vazão ao problema. Quando nós deixamos de olhar para aquele que é o nosso Salvador, aquele que pode nos trazer, garantir para nós a bênção, a vitória,
e nós fixamos os nossos olhos nos problemas que vem acontecendo ao nosso redor, seja ele qual for o problema. Quando você desvia os seus olhos do foco que é Cristo e começa a olhar as coisas que estão acontecendo à sua volta, é o problema com o filho, é o problema com a filha, é o problema com o marido, é o problema financeiro, é o problema na nação. Você começa a olhar as coisas que estão acontecendo, você se perde no meio de tudo isso. E você deixa de ser feliz, você deixa de viver uma vida feliz, satisfeita. E começa a viver como Ana vivia, chorando, aí já não tem mais motivo para ser feliz. Se nós formos olhar, por exemplo, no momento em que nós estamos vivendo hoje, se nós formos ficar olhando para as coisas que estão ao nosso redor, se nós formos ficar olhando para a situação do nosso país, para a situação da saúde, para a situação financeira, se nós formos parar de fixar os nossos olhos em Cristo e olhar o que está acontecendo à nossa volta, nós também vamos viver uma vida infeliz. Tem muitas pessoas que estão deitadas num quarto, em cima de uma cama e nem saem, não tem prazer, estão em depressão. Tem pessoas que suicidam por causa de situações adversas, coisas que estão acontecendo. É problema com o filho, é problema com a filha, é problema com o marido, é problema financeiro. A pessoa começa a olhar todas essas coisas que estão acontecendo e tira a sua visão de onde lhe virá o socorro, de onde virá a solução. Então, nesta tarde, eu convoco você para que você tire os seus olhos do problema e olhe para aquele que é a solução. Tire os seus olhos disso que tem tentado te... Tire os seus olhos da tristeza, tire os seus olhos da angústia, tire os seus olhos da falta de dinheiro, tire os seus olhos disso. Olhe para o Senhor, é de lá que virá o nosso socorro. É do céu que vem o nosso socorro. O salmista Davi, ali sozinho, ele vivendo aquela situação difícil, ele fala assim, de onde me virá o socorro? Aí ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o meu socorro, o seu socorro, venha do alto. Não é da direita, não é da esquerda, não é da retaguarda, não é da frente, vem do alto. A solução para a nossa vida. A solução para a esterilidade de Ana não estava em Penina, não estava no seu esposo. Por mais que Eucana amasse Ana, ele não poderia resolver o problema dela. Por mais amor que ele dedicasse, por mais excelente as coisas que ele fazia por ela, porque a Bíblia diz que ele sacrificava de maneira excelente por Ana. Por mais que ele se dedicasse, por mais que ele sacrificasse de maneira excelente por Ana, ele não podia resolver o problema. Ele não podia trazer a solução para a vida de Ana. Somente o Senhor poderia trazer a solução para Ana. Então, lá em 1 Samuel 1:9, a Bíblia diz que Ana, chega um momento que Ana se levanta. Isso quer dizer que ela estava prostrada. 1 Samuel 1:9. A Bíblia diz assim, e Ana se levantou. Eu não sei se você lembra da live que eu fiz e falei a respeito de Débora, a juíza, quando ela fala assim, até que eu me levantei, né? Então eu quero dizer para você, este problema, ele vai estar dentro da sua casa, na sua vida, até que você tome uma posição, até que você se levante. A Bíblia diz que no momento que Ana se levantou, e ela resolveu parar de olhar para a sua opositora, parar de olhar para a sua inimiga, aquela que estava prejudicando, aquela pessoa que estava prejudicando, quando ela parou de olhar para Penina, e ela fixou o seu olhar em Deus, a Bíblia diz que ela se levanta, ela se recompõe. E Ana, então, resolve ir com seu esposo Eucana até o altar do sacrifício. E ali, diante do altar do sacrifício, a palavra de Deus vai dizer que Ana,
ela faz um voto ao Senhor. E ela fala assim: Senhor, se o Senhor tirar essa esterilidade e o Senhor me der um filho, um homem, um varão, se o Senhor acabar com essa esterilidade que está dentro de mim e eu começar a gerar filhos, eu faço um voto com o Senhor. O meu primeiro filho que nascer, eu vou colocar ele no templo para te servir. E a Bíblia diz então que Deus, ele ouve a oração de Ana. Ele ouve a oração de Ana. E Ana então se engravida e tem um filho chamado Samuel. E o tempo passou, Ana pegou aquela criança e levou para o templo, conforme ela tinha feito aquele voto. Ela sacrificou, colocando aquela criança ali no templo. Quando você leva um sacrifício diante de Deus, este sacrifício vai gerar para você aquilo que você quer. Este sacrifício, ele gera para você o seu sonho. O que Ana colocou diante de Deus? Um filho. E a Bíblia diz que ela se tornou mãe de outras 6 crianças. Veja bem, de outras 5 que na verdade com Samuel era 6. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde? Tome uma posição diante dos seus problemas. Tome uma posição diante daquilo que você tem encontrado dificuldade. Faça um voto com Deus. Eu não estou falando aqui necessariamente de dinheiro, né? Mas eu estou dizendo para você nesta tarde, para você fazer um voto com Deus. Para que você venha vivenciar todo o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos felizes. Que nós tenhamos vida, vida em abundância. É isso que Cristo diz, ele fala assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então faça um voto com Deus, para que a vida esteja dentro da sua casa. E deixe de fazer essas coisas aqui que Ana muitas vezes fazia. Não valorizar o que você tem, comece a valorizar aquilo que você tem. Fixe os seus olhos naquilo que vai te trazer esperança. Tire os seus olhos do problema. Tire os seus olhos da confusão, do problema e olhe para Deus, olhe para Cristo. Eleva os seus olhos ao monte, que é de lá que vai vir o teu socorro. Não se proste diante do seu inimigo. Não se proste diante do seu inimigo. Erga os seus olhos, levante seu nariz para cima assim, ó, né? Arrebita o seu nariz assim e mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus e não para Deus o tamanho do seu problema, né? Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Deus, ele é poderoso para acabar com toda a esterilidade. Esterilidade fala de morte. Deus, ele é poderoso para acabar com tudo isso. E Deus, ele é poderoso para trazer vida e vida em abundância para a sua vida, para a sua casa. Amém? Então, que nesta tarde você possa ter verdadeiramente aprendido com Ana, né? E com essa situação que muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes nós somos confrontados? Quantas vezes nós temos pessoas inimigas ao nosso redor, tentando tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade? Quantas vezes situações adversas vêm para nos paralisar, nos tornar estéreis,
tirar a vida de Cristo de dentro de nós. Quantas vezes essas situações que vão acontecendo vêm para nos fazer chorar. Muitas vezes tira o nosso sono, muitas vezes tira a nossa vontade de viver, de comer, de caminhar, de prosseguir. Então eu quero dizer para você, não permita que as coisas adversas, que as situações adversas, não permita que os problemas venham minar as suas forças. Venha tirar você do foco, venha tirar você, tirar a sua visão daquele que pode trazer a solução para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Amém? Então, esse é o meu desejo para você nesta tarde. Que o Espírito de Deus ele possa entrar na sua casa e promover vida para você, para a sua família, para o seu casamento. Que a vida de Cristo esteja fluindo dentro da sua casa. Eu gostaria, neste momento, de fazer uma oração pela sua vida. Eu gostaria de orar pela sua casa, pela sua família. E se você nessa tarde se encontra como Ana estava aqui, sem vontade de viver, sem vontade de comer, chorando, né? Às vezes tem pessoas que estão dentro de casa chorando, sofrendo. Se você está neste momento aí dentro da sua casa, angustiado, triste, se sentindo abandonado, abandonado pelo filho, pelo esposo, pela esposa, desempregado, sofrendo, se sentindo no momento pior da sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus entre agora dentro da sua casa e que ele possa promover vida dentro da sua casa. Eu quero colocar aqui este hino aqui. Vou tirar aqui, por um minuto eu vou tirar Vou tirar aqui o microfone para você ouvir essa música aqui. Essa música aqui é uma profecia para que o Senhor ele possa entrar na sua casa. Deixe que Deus entre agora dentro da sua casa, dentro do seu casamento, que você consiga olhar para o seu marido ou para a sua esposa e dar graças a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que Deus te concedeu. Independente de como está a sua vida nesse momento, que você possa ser grato a Deus, que você possa ser grata a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Que você não fique olhando aquilo que você não tem, mas que você possa olhar aquilo que você tem. E eu tenho certeza que se você olhar com os olhos, que Deus tem grandes coisas para você. Você vai ver que Deus ele tem abençoado a sua casa. Que Deus tem garantido paz dentro da sua casa. Amém? Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para você. Uma oração de 3 minutinhos para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço que neste momento, meu Pai, o Senhor possa entrar dentro da casa dos teus filhos agora, que o Senhor possa promover vida dentro dessa casa, meu Pai. Meu Deus, tire toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda solidão. Meu Pai, que o Senhor possa entrar dentro dessas casas agora e que o Senhor possa promover vida. Vida, o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então que essa vida possa penetrar na vida de cada um que está aqui nesta tarde. Que o teu Espírito, a tua glória, possa entrar dentro dessas casas e promover paz, promover tranquilidade, promover harmonia. E que essas pessoas, meu Pai, possam aprender a ser gratos, a ser grata a Deus, gratas ao Senhor,
pelas bênçãos que o Senhor com certeza tem derramado dentro do seu lar,